vai trocar uma ideia sobre o princípio da semeadura e da colheita, né? O que é esse princípio da semeadura e da colheita, o que a gente tem a entender sobre isso e como que a gente vai aplicar esse princípio da colheita no nosso dia a dia e qual é o resultado que o princípio da semeadura e da colheita vai dar para nós, né? Então, não sei se vocês já têm uma noção do que é o princípio da semeadura e da colheita, né? Mas hoje a gente vai dar uma introdução por isso e a gente vai trocando uma ideia. Eu gosto de que a gente converse, cada um coloque a ideia aí sobre o que tem. Mas basicamente o princípio da semeadura e da colheita, vou pedir para alguém abrir ali em Gálatas 6, 7 ao 9. Se alguém conseguir ler ali para mim. Gálatas 7? Gálatas 6, 7, 8 e 9. Gálatas capítulo 6. Isso aí, versículos 7, 8 e 9. Gálatas 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Isso aí. Ali ele até continua, né? Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênção se não desistirmos. Então aqui basicamente nesse livro de Gálatas, ele fala basicamente uma dualidade, né? Ele expõe aqui uma dualidade. Qual que é a dualidade? Bom, se vocês fomentarem aquilo que é para satisfazer a natureza da carne, vocês vão colher o que é da natureza da carne. Se vocês fomentarem aquilo que é do Espírito, vocês vão colher aquilo que a natureza do Espírito diz que é. Né? Então, qual que é basicamente essa diferença, né? Quando a gente tem uma visão simplesmente natural das coisas, uma visão que eu sempre falo que é uma visão cética das coisas, né? A gente vai colher o fruto daquilo que ele é das coisas céticas, das coisas simplesmente que elas são totalmente materiais, né? Então, todas as ações que a gente toma baseado com uma ideia material, a consequência e a construção vai ser com base no material. Eu não tenho uma visão que é da outro lado, que é a dualidade do negócio, que é a visão do espírito. Por que eu estou fazendo isso e como que eu vou colher essas questões de espírito? Eu simplesmente tenho uma coisa material. Estou trabalhando para ganhar dinheiro para comprar um carro melhor. É algo natural. Está errado isso? Não está errado isso, trabalhar para conseguir algo melhor. Agora, quando eu tenho só isso, ele vai dizer que a minha consequência, eu não estou focado no benefício espiritual, a consequência vai ser só aquilo ali. Eu não vou ter um fruto do Espírito e a vida eterna que ele está nos prometendo aqui. Né? E aí a gente vai voltar um pouquinho aqui e a gente vai entender o que é basicamente essa dualidade que eu coloquei aqui. Tá? Qual que é essa dualidade? A natureza humana. Quais são os resultados da natureza humana e quais que são os resultados do Espírito. Tá? Ali em Gálatas 5, 19. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, excessos de raiva, ambição, egoísmo, divisões, inveja, bebedeira, festança desregradas e outros pecados semelhantes. Isso é o que acontece quando a gente simplesmente tem uma visão totalmente humana, da natureza humana. Quando a gente tem a parte do Espírito, ele vai produzir que tipo de fruto para a nossa vida? O amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aqui ainda diz, não há lei contra essas coisas. Então a grande diferença do que a gente faz dentro dessa dualidade são as duas visões. Eu estou fazendo para a natureza humana. Se eu estou fazendo para a natureza humana sem olhar a minha vida, a parte do espírito, eu vou colher isso aqui, que é o que está dizendo aqui. Se eu olhar para uma natureza do que eu estou construindo, do que eu estou buscando com uma vida espiritual,
eu vou colher o que está escrito aqui também. Tá? Então essas são basicamente as duas diferenças que se apresentam quando a gente só foca naquilo que é natural e quando a gente foca naquilo que é espiritual. E aí a gente entra no que é o princípio do semear e colher depois de ter essa visão da dualidade. Quando a gente tem a noção de que a gente está semeando algo focado naquilo que o Espírito está gerando dentro de nós, o resultado vai ser com base nisso. Tudo aquilo que a gente semeia, a gente vai colher. É natural isso. O princípio da semeadura, da colheita, é isso. Agora, quando eu estou pensando, semeando somente com uma visão natural, obviamente pensando e sendo instigado por aquilo que o mal diz que é, eu vou ter uma consequência negativa para a minha vida. Então, se eu planto a injustiça, eu colho a injustiça. Se eu planto o mal, eu colho o mal. É natural isso. Se eu faço o bem, eu desperto o anseio do bem dentro do que eu estou fazendo, eu vou colher o bem. Eu vou colher o fruto do Espírito, né? Que é o amor, que é o transbordo, que é o domínio próprio, a mansidão, tudo isso, né? Então, o que a gente tem que entender é que todos nós temos sementes. Todos nós temos sementes. Eu tenho um tipo de semente, o Paulo tem, o Manuel tem, o Klaus tem, o Cleison tem. É Cleison, né? Então, todos nós temos tipos de semente. Deus dá a semente para que a gente faça isso acontecer. Agora, Deus não planta para nós. Deus não planta para nós. Quem planta somos nós. Otávio, como que eu planto? Através das nossas decisões. Se eu planto com a natureza de ser o mal, eu vou colher o mal. Se eu tenho a natureza de que eu vou fazer o bem, eu vou colher o bem. Esse é o princípio, essa é a regra, né? Então, a nossa visão diante desses dois pontos é o que eu escolho fazer. Bom, eu escolho, então, em fazer o bem. Eu escolho implantar e semear para ver o reino sendo frutificado na minha vida. Através do quê? Através da minha família, através do meu trabalho, através dos meus negócios, através dos meus relacionamentos, através das palavras e dos atos que eu faço durante o meu dia a dia. Porque quando tu lança uma palavra, tu está semeando algo, meu irmão. É isso que não tem. Tu lançou uma palavra, tu está semeando algo. Se eu chego e falo uma palavra negativa para ti, eu falo algo de ti, eu estou semeando algo. Involuntariamente, e conforme o tempo for passando, isso vai voltar para mim. Não tem, essa é a regra, esse é o princípio. Se eu plantar uma coisa boa no teu coração, falar sobre o reino, te dar uma palavra positiva, te dar uma palavra de incentivo, cara, isso automaticamente vai voltar para mim. Porque eu estou semeando algo positivo. Entendeu? Então eu te abençoo na tua vida, eu coloco uma palavra de direção, eu falo sobre o reino para ti, eu levo você a se aproximar de Deus. Tu está plantando o reino. Entendeu? Agora, se eu chego e disse aqui, grossa, vamos armar um troço aqui para passar a perna no outro ali. Vamos armar um esquema aqui. Eu estou te levando a colher uma consequência. Vai colher uma consequência, né? Eu e você vamos estar colhendo uma consequência. E eu sou o pior, porque eu que estou dando instrução. Conduzindo. Entendeu? Então eu vou colher automaticamente. Se eu estou plantando injustiça, eu vou colher a injustiça. É isso que está deixando muito bem claro dentro desse cenário de dualidade. Então, sabendo desse contexto e sabendo que a gente tem sementes, a gente parte de uma decisão. Da onde plantar essas sementes? Como eu vou plantar essas sementes através dessa decisão? Aí a gente já passa a ter outro cenário. Que a gente precisa ter sabedoria para conduzir essa plantação. Pô, se eu tenho uma semente de girassol na minha mão, eu tenho que saber em que estação eu tenho que plantar ela. Em que momento eu tenho que plantar ela. Se eu plantar talvez no inverno, ela não vai nascer. Agora eu tenho que saber que eu tenho que plantar ela no verão. Então aí já entra em outra situação que eu preciso ter a sabedoria e o conhecimento de quando lançar essa semente. Porque se tu plantar ela indistintamente em qualquer época do ano, em alguma época ela vai nascer. Mas a que tu largou no inverno talvez não vai nascer. Então eu tenho que ter esse conhecimento de que tempo plantar. Agora também não posso ser ingênuo e nunca plantar. Tem muitas pessoas que nunca plantam. E aí se eu nunca planto, meu irmão, eu nunca vou colher.
Se eu nunca tomo a minha atitude, eu nunca vou colher. Eu não posso, tem uma palavra até, se eu não me engano, é em Provérbios, que ele diz que dá tempestade eu não planto, dá vento eu não planto, dá sol eu não planto, eu não planto. E se eu não planto, eu não colho, irmão. Então eu preciso ter a instrução, eu preciso ter a sabedoria de quando fazer. E eu tenho que ter o ato de fazer naquele momento. E aí nós vamos para outra estação. Que terra eu tenho que largar essa semente? Se eu largar na pedra, talvez a semente de girassol nunca vai nascer. Ou talvez é na pedra que ela tem que nascer. Eu tenho que ter o conhecimento de que tipo de terra eu estou largando essa semente. Né? Então se eu pego ela e jogo ela numa terra vermelha, durante a estação certa, ela vai ter que nascer. Ela vai ter que dar o broto. Porque tu está fazendo tudo certo. Tendo a sabedoria, o tempo certo e a terra certa. Ela vai dar o broto. Mas para ela dar o broto eu tenho que regar, irmão. Se eu não regar, já era. Tem que regar todo dia. Tem que regar todo dia. Tu tem que ter a manutenção daquela semente. Tu tem que ir lá, regar ela. Ou talvez ela é uma semente que ela não precise tanto de água. Se eu jogar muita água, ela vai matar a planta, né? Tem sementes que não precisam tanto de água. Então, a orquídea não precisa tanto de água. Só uma borrifadinha. De vez em quando. De vez em quando. É isso aí. Então eu tenho que ter esse discernimento de quando regar ela. E aí, beleza. Estou fazendo tudo certinho, minha semente foi largada, tá tudo certinho. Ela começa a crescer, começa a tomar forma. E aí o que acontece? Vem os insetos, irmão. Os insetos querem matar ela. Eles querem comer, a formiga quer comer a folha, as larvas lá querem comer as folhas. E aí, se tu deixar, tu vai ter que perder ela. No meio do caminho, tu vai perder ela. Não tem o que fazer. Se tu não saber como controlar aquela situação. Então veja que é complexo. O princípio do semear e colher tem todo um processo para tu chegar a colher o fruto ali na frente. Tu tem que ter todos os cuidados, toda a dimensão. E tem gente que simplesmente larga e tchau, boa noite pro goleiro. Tem perspectiva de colher? Talvez se tu largar na terra certa e chover, tu pode ter perspectiva de colher. Mas se chegar o devorador ali e comer tudo, já era, irmão. Perdeu a colheita, cara. E aí tu vai cuidando ali, mantendo aquela plantação, mantendo aquela semente, ela vai começar a crescer, vai começar a tomar forma, ela vai ter o ciclo dela criar raiz. Por isso que a gente sempre fala que quando tu está criando algo, tu está semeando algo, tu está construindo algo, ela não pode ser em terreno de areia, ela tem que ser em terreno sólido, que a raiz tem que estar bem firme para tu conseguir crescer. Se a raiz ela não aprofunda, ela não pega a consistência, ela não tem os componentes da terra para crescer, ela vai morrer em algum momento. Né? Ela vai morrer em algum momento. Então a gente tem que ter toda essa dinâmica aí. Aí ela foi lá e deu fruto. E se ela dá o fruto, meu irmão, vocês já viram alguém roubar milho? Os alunos da minha mãe. Alguém pode roubar o fruto, irmão. Então se tu não se mantém vigilante, vão levar o milho. Vão levar o girassol, vão levar. E aí tu vai lá, beleza, digamos que deu 100% certo. Isso aqui é a história de um agricultor, basicamente, né? Sim. Tá 100% certo, tu colheu os frutos, fui lá e botei no meu celeiro. Beleza, guardei todos os frutos no meu celeiro. Irmão, fruto guardado no celeiro não transborda. Fruto guardado no celeiro não transborda. Tu tá cheio, mas o fruto está em compartilhar. O fruto está em edificar o próximo. O fruto está em tu pegar aquilo que tu semeou, que cuidou e compartilhar, e crescer e multiplicar esse celeiro. Né? E aí que vem a grande sacada. Bom, tem muita gente que só quer guardar. Vamos guardar, vamos estocar. Pode ser que apodreça se tu não tem um estoque certo. Tu vai perder igual de qualquer forma. Pode ser que venham e te levam tudo. Te roubam aquilo que tu tem. Né? Ou tu pode ser estrategista e pegar 50% daquilo e replantar. Replantar porque tu tinha uma semente antes, agora tu tem uma dúzia de girassol para fazer o negócio acontecer. Multiplica. Daquela parte do girassol, eu vou extrair, vou fazer um óleo de girassol. Multiplicação. Criando coisas novas através do poder da semente que tu tem na tua mão. Extrai o girassol, começo a passar o girassol para frente, vender, sei lá, multiplicar o girassol.
Eu posso enfeitar um jardim para as pessoas ir lá passearem e ver todo aquele girassol bonito cuidado. E o resto eu vou lá, replanto para fazer uma nova colheita. Então tu vê que o poder da semeadura e da colheita, além de ser essa dualidade que a gente passou nesse primeiro momento, ele tem todo um ciclo. E a gente tem que estar atento de que as nossas sementes elas não podem ser em vão. A gente não pode largar ela e dizer tchau. Você dizer tchau, se pela graça tu vai colher tudo isso lá no final, mas tu não vai ter o resultado que tu almeja, de poder multiplicar, de poder compartilhar, servir o irmão, né? Tá, multiplicando o teu... Vou lá, monto uma fábrica de produção de óleo, estou gerando emprego para novas famílias, para novas pessoas poderem desfrutar daquilo e tal. Veja que é uma consequência de uma semente plantada no tempo certo, no momento certo. E a gente tem que fazer isso. Então esse é o poder da semeadura e da colheita. E a gente tem que desenvolver essa habilidade, ter esse conhecimento para que a gente consiga vencer todos esses ciclos, se manter firme, tendo a sabedoria diante da graça de Deus, para chegar no final e criar uma multiplicação, aquilo que a gente está fazendo de bom para a vida dos outros. E quando tu tem tudo isso, é impossível não colher. É impossível não colher, se tu está com a intenção certa. Agora, eu estou plantando a minha semente para dar o golpe no outro. Irmão, vai cair. Não tem como. Alguém vai roubar aquilo lá. Alguém vai tirar isso de ti. Algum momento vai vir uma circunstância que pode vir a acontecer. Ah, Otávio, então quer dizer que nada de ruim pode acontecer. Não, não é isso. Pode vir a acontecer. Por mais que tu faça tudo certo, por mais que tu largue a semente, cuide, faça tudo bem certinho, em algum momento alguma intempérie pode acontecer. Jesus, quando ele foi, ele veio com o propósito dele para o mundo, ele veio para trazer a bondade, ele veio para trazer o amor para as pessoas e acabou morrendo de uma forma mais ridicularizada da época, em exposição pública, mas fazia parte do propósito dele. Não tinha o que fazer, fazia parte do propósito dele. Tanto é que nós falamos dele até hoje. José de Arimateia, quando ele foi assumir o Egito, ele passou um processo muito doloroso lá dentro, antes de chegar lá. Então dificuldades podem acontecer. Ele foi jogado dentro de uma vala pelos irmãos dele, foi jogado dentro de uma vala, foi vendido. Quanto trauma de infância, sim. Foi vendido, foi lá, ficou de escravo de uma família, depois lá criaram toda uma circunstância, toda uma situação que estava fora do controle dele, pela mulher lá que não quis ter relação com ele, ele foi preso por causa disso. E do presídio ele foi lá, revelou um sonho, e depois o rei colocou ele lá como governador do Egito. Pode ser que as intempéries venham, mas é o tempo que vai dar o resultado do fruto. Ele estava movido pelo Espírito dentro de todas essas circunstâncias. E ele colheu o fruto. Lá na frente, anos depois, muito tempo depois, ele colheu o fruto. Então tudo que a gente for plantando hoje, é ao longo do tempo que as coisas vão acontecer. Porque aqui diz, ó, no momento certo, teremos uma colheita de bênção se não desistirmos. E aí que vem a grande sacada, irmão. Tu larga uma semente hoje e tu vai colher daqui 20 anos. Tu vai desistir da semente? Não dá, né? Não dá. Principalmente se tu já regou, se tu já botou no terreno certo, se tu já fez. Não tem como desistir da semente, né? Então é basicamente isso, né? E essa analogia também, ela pode ser traduzida para a vida financeira. É natural isso, né? Mais colhe quem mais abençoa. É o princípio natural isso também. Quem é mais desprendido tem mais possibilidade de colher. Quem retém, quem fecha, não estou dizendo aqui para ser, né? Queimar tudo Todo aquilo que sinal tu parar tem. e dar. Não é esse descontrole, né? Mas a Bíblia sempre fala que melhor é quem dá, quem abençoa a vida de outra pessoa. E é só com dinheiro? Não, cara, não é só com dinheiro. É com o teu tempo, é com aquilo que tu conhece, é com aquilo que tu sabe fazer, é com aquilo que tu consegue dar instrução, com aquilo que tu conhece. Vai voltar para ti em algum momento isso.